Um ataque à liberdade de imprensa hoje em Brasília. O senador Roberto Requião arrancou o gravador da mão de um repórter da Rádio Bandeirantes e apagou a entrevista. A pergunta que o deixou tão irritado assim era sobre a aposentadoria que ele recebe, uma boa aposentadoria, como ex-governador do Paraná. A situação de violência aconteceu no plenário do Senado. O repórter da Rádio Bandeirantes, Vitor Boiadjan, entrevistava o senador pelo PMDB, Roberto Requião. Mas Requião, conhecido pelo seu destempero, se irritou com a pergunta se recebia aposentadoria como ex-governador do Paraná e tomou uma atitude antidemocrática. A gente, quando grava, faz uma gravação, é para ouvir as versões. E era isso que eu estava trabalhando, é o meu trabalho que eu estava fazendo. Que eu fui cerceado de fazê-lo quando ele tirou o gravador da minha mão. Além de arrancar o gravador da mão do repórter, o senador Requião só devolveu o aparelho depois de apagar toda a entrevista. A arbitrariedade não foi registrada pelas TVs. O senador ainda satirizou a própria atitude em seu microblog. Escreveu: "Acabo de ficar com o gravador de um provocador engraçadinho. Numa boa, vou deletá-lo." O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal vai entrar com a representação contra Roberto Requião na presidência do Senado. Porque me parece que há aí um ferimento claro ao decoro parlamentar. E aí, nesse caso, o senador Requião precisa ser, no mínimo, advertido por essa atitude, que é uma afronta ao nosso Estado Democrático de Direito. Bom, o senador tem um desvio de conduta antigo para a carreira de homem público. Não é o do pavio curto, é o da falta de pavio, ou falta de civilidade. A liberdade de imprensa é o pau da barraca da democracia, da qual, como senador e antes como governador aposentado, Roberto Requião tem tanto desfrutado. Ademais, político profissional que se queixa da imprensa, ou pior, que agride a imprensa, é como capitão de navio que se queixa do mar. O correto seria mudar de profissão. Ou então, navegar é preciso, senador. Aliás, Joelmir, com pavio curto ou sem pavio, porque pouco importa o temperamento do ilustre senador, a questão é responder a pergunta que lhe foi feita. O senhor recebe ou não recebe esse dinheiro, essa pensão indevida do contribuinte do Paraná? Essa é a questão, senador.